Eu tenho a impressão de que existe uma pergunta que hoje está adoecendo muita gente. Qual é o meu propósito? À primeira vista parece uma pergunta inspiradora e deveria ser, mas para muitas pessoas ela se tornou um peso silencioso. Porque a lógica para a maioria costuma ser esta: primeiro eu descubro o meu propósito, depois eu começo a viver. Então a pessoa muda de emprego procurando propósito, faz uma pós-graduação procurando propósito, abre um negócio procurando propósito, consome vídeos, cursos e livros procurando propósito. E quanto mais procura, mais parece que o propósito se afasta. Durante a leitura desse livro aqui, uma ideia me chamou muita atenção. Talvez o sentido da vida, o que ainda é mais profundo, não seja algo que encontramos, seja algo que cultivamos. E essa pequena mudança de perspectiva muda completamente a forma como enxergamos a vida. E é justamente sobre essa ideia que está aqui nesse livro que eu quero conversar com você hoje. Seja muito bem-vindo a mais um episódio de Além das Palavras, um espaço onde eu compartilho reflexões, ideias e aprendizados que encontro nos livros que leio. O livro Ikigai de Ken Mogi foi conhecido por apresentar uma filosofia japonesa sobre como construir uma vida com mais sentido e satisfação. Sua maior contribuição não está em trazer respostas prontas, está em provocar reflexões que nos aproximam de quem somos e da forma como escolhemos viver. Ao longo dessa leitura, encontrei ideias que me fizeram refletir sobre carreira, sucesso, produtividade, felicidade e principalmente sobre a forma como temos buscado significado para as nossas vidas. Mais do que apresentar os conceitos do livro, quero compartilhar aprendizados que continuam fazendo sentido. Você não vai encontrar um resumo, vai encontrar ideias que acredito que dialogam profundamente com quem está construindo uma carreira, passando por uma transição profissional ou simplesmente tentando viver com mais intenção. Então vamos juntos, além das palavras. Nós do Ocidente gostamos de grandes histórias, a grande missão, a paixão arrebatadora, a carreira perfeita, o emprego dos sonhos. Talvez por isso tenhamos aprendido a acreditar que uma vida com sentido depende de uma grande descoberta. Mas Ken Mogi apresenta uma perspectiva muito diferente. O Ikigai não precisa ser grandioso. Ele não depende de sucesso, reconhecimento ou de encontrar uma única missão capaz de explicar toda a sua existência. Pode ser algo muito mais simples. Por exemplo, o motivo pelo qual você levanta da cama amanhã de manhã. Perceba como isso muda completamente a forma de enxergar a vida. O sentido deixa de estar concentrado em um grande acontecimento futuro e passa a ser construído da maneira como vivemos cada dia. No Japão existe até um antigo provérbio que diz que acordar cedo rende 3 moedas de lucro. Não porque acordar cedo por si só tem algum poder especial, mas porque os pequenos rituais ajudam a organizar a vida. Exercícios coletivos como Rádio Taiso, praticados há décadas por crianças e idosos, mostram como disciplina, convivência e repetição também pode se transformar em fontes de significado. Aliás, existe uma pesquisa citada no livro, realizada com cerca de 50 mil pessoas na cidade de Osaka. Os pesquisadores perceberam que pessoas que afirmavam possuir um senso de Ikigai apresentavam melhores indicadores de saúde, menos estresse e maior integração social. E isso me chamou muita atenção, porque mostra que o Ikigai não é apenas uma ideia bonita, ele influencia a forma como atravessamos a vida. Talvez o problema seja que fomos educados para procurar sentido apenas em grandes acontecimentos, como eu já falei. E é exatamente aí que o livro apresenta um conceito muito interessante. Mogi fala sobre o fenômeno conhecido como ilusão de foco. Nossa mente tende a superestimar o impacto que uma conquista futura terá sobre a nossa felicidade. Projetamos nessa conquista uma espécie de solução para a vida, como se alcançá-la, uma parte importante de nós finalmente fosse se completar. Mas existe um detalhe importante que costumamos esquecer. Nós nos adaptamos facilmente. Aquilo que parecia extraordinário rapidamente se torna parte da rotina. Então começamos a perseguir a próxima meta. É como tentar alcançar o horizonte, você anda e ele continua distante. O Ikigai propõe exatamente o contrário, porque desloca o centro da nossa atenção da projeção mental para a experiência real
do presente. Em vez de perguntar apenas o que ainda falta, o Ikigai nos convida a perceber aquilo que já existe. Os pequenos rituais, as relações que cultivamos, o prazer de fazer bem aquilo que fazemos. As pequenas alegrias que costumam passar despercebidas. Porque uma vida que faça sentido não será construída apenas por grandes acontecimentos, ela será construída pela quantidade de atenção que dedicamos aos dias comuns. Se existe uma palavra que resume a essência desse livro, para mim, ela é Kodawari. Não existe uma tradução perfeita. Alguns traduzem como compromisso, outros como dedicação. Mas Kodawari é muito mais que isso. É um padrão pessoal de qualidade que cada pessoa escolhe adotar. Uma forma de fazer as coisas com intenção, cuidado e excelência. Simplesmente porque aquilo importa para você, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça, mesmo que nunca renda aplausos. Kodawari é uma atitude, e no livro ele aparece como um elemento central do Ikigai. Ken Mogi mostra isso através de exemplos, como agricultores que passam anos estudando o solo perfeito, ajustando a irrigação e escolhendo o momento certo de cada plantio. Também aparecem artesãos que dedicam décadas a aperfeiçoar uma única técnica, e em profissionais que buscam entregar a melhor experiência possível, mesmo quando isso não se traduz em reconhecimento ou lucro imediato. Nesses casos, o trabalho não é guiado apenas pelo resultado final. Ele se transforma em um processo de significado. Um exemplo interessante dessa mentalidade japonesa aparece na história das tigelas estreladas. Essas cerâmicas raríssimas no Japão, preservadas como tesouros nacionais. O que torna essas peças especiais não é o brilho ou a aparência, mas o nível extremo de cuidado envolvido em sua criação. Cada detalhe carrega uma escolha consciente. Cada imperfeição revela o gesto de quem fez com atenção total ao progresso. Mais do que objetos, elas representam a ideia de que o valor não está no resultado final, mas na profundidade da intenção colocada ao longo do caminho. E talvez essa seja uma das lições mais importantes para a nossa carreira. Nós costumamos buscar resultados extraordinários, mas pessoas extraordinárias, na maioria das vezes, são aquelas que se apaixonam por processos aparentemente comuns, porque a excelência quase sempre nasce no invisível. Muitas pessoas dizem que perderam a motivação para trabalhar, mas será que perderam mesmo? Ou será que passaram anos trabalhando pela recompensa? Quando a promoção demora, quando o esperado reconhecimento não chega ou quando o salário não aumenta, toda a motivação desaparece. Mas os mestres japoneses parecem seguir outra lógica. O trabalho deixa de ser apenas um meio, ele se transforma em uma prática. No livro encontramos uma ideia central. Se você consegue transformar o próprio esforço em sua principal fonte de felicidade, você venceu um dos maiores desafios da vida. Perceba como isso muda completamente a forma de enxergar o trabalho. Sua felicidade deixa de depender da linha de chegada e passa a existir durante a caminhada. E isso é mostrado através de um exemplo da cultura japonesa, o sumo. Apenas 1 em cada 10 lutadores conseguem alcançar a categoria mais alta da modalidade. A maioria jamais chegará no topo. E ainda assim, muitos dedicam a vida inteira a esse esporte. Por quê? Porque o Ikigai deles não depende apenas da vitória. Ken Mogi conta a história da tradicional cerimônia do arco realizada ao final dos torneios. O responsável por esse ritual é um lutador chamado Satonofugi. Não sei se a pronúncia é bem essa. Ele gira um arco de quase 2 metros diante do público com extrema precisão. Para muitas pessoas, esse momento pode parecer apenas um detalhe da competição, mas o autor sugere que para o Satonofugi, aquela cerimônia talvez seja um maior Ikigai. Essa história me fez refletir sobre a forma como definimos o sucesso. Nós costumamos acreditar que quem ocupa o topo venceu, mas para os japoneses o valor não está apenas no lugar que você ocupa na hierarquia. Está na forma como você desempenha o seu papel. E isso transforma completamente a forma de olhar a carreira, porque nem sempre teremos o cargo mais alto, o maior salário ou o maior reconhecimento, mas sempre teremos a possibilidade de encontrar excelência, dignidade e significado naquilo que fazemos.
Um dos aspectos mais bonitos do Ikigai é a forma como ele trata a ideia de sustentabilidade. Nós costumamos associar essa palavra ao meio ambiente, mas Ken Mogi amplia esse significado. Ele nos convida a pensar em uma vida que consiga permanecer de pé ao longo do tempo. Na cultura japonesa existe um conceito chamado Wa, que significa harmonia. É a capacidade de viver em equilíbrio consigo mesmo, com as outras pessoas e com o ambiente ao seu redor. Talvez seja justamente essa harmonia que torne uma vida sustentável. Porque uma carreira construída apenas para vencer pode até produzir resultados rápidos, mas dificilmente se mantém saudável por muitos anos. Mogi propõe um exercício simples no livro. Imagine que você está caminhando por uma floresta silenciosa. Respire fundo. Agora faça a si mesmo uma pergunta. O que seria necessário para preservar essa floresta durante muitos anos? Agora troque a palavra floresta por sua vida, sua carreira, sua saúde ou pelos seus relacionamentos. Você está construindo algo que consegue sustentar? Ou está vivendo como quem tenta vencer uma corrida de 100 metros quando a vida, na verdade, é uma maratona? Vivemos em uma cultura que recompensa intensidade. O Ikigai valoriza continuidade. Talvez essa seja uma diferença fundamental. Porque uma vida significativa não depende apenas da velocidade com que avançamos. Ela depende da nossa capacidade de permanecer. E permanecer exige uma coisa que parece cada vez mais rara: presença. Existe um costume japonês, todos os anos milhares de pessoas se reúnem simplesmente para contemplar o florescimento das cerejeiras. É um costume para desacelerar e reconhecer a beleza de algo que dura apenas alguns dias. A mesma lógica aparece na cerimônia do chá. Cada gesto importa. Nada é feito às pressas. Tudo acontece com atenção plena. Não porque o chá seja o mais importante, mas porque aquele momento é. E esses rituais revelam uma sabedoria muito presente ao longo de todo o livro. Quando estamos sempre projetados na próxima tarefa, na próxima meta ou na próxima conquista, deixamos de perceber a única parte da vida onde ela realmente acontece, o presente. E talvez o maior desafio da nossa geração não seja administrar melhor o tempo, seja aprender a estar inteiro no tempo que já temos. Nas últimas páginas, Ken Mogi apresenta uma metáfora que, para mim, resume toda a filosofia do Ikigai. Ele fala sobre um pequeno motor utilizado em embarcações. E esse motor não é o mais potente, não é o mais veloz, não impressiona ninguém, mas é firme, é confiável. Quando o mar fica agitado, é esse pequeno motor que conduz a embarcação de volta ao porto. O autor diz que o Ikigai funciona exatamente assim. Ele não impede as tempestades, não elimina as crises, não faz a vida ficar fácil, mas impede que você fique à deriva. Essa metáfora me marcou porque ela muda completamente a forma como entendemos o propósito. Nós costumamos imaginar que o propósito será uma grande descoberta, capaz de transformar a nossa vida de uma vez por todas. Mas o livro sugere outra coisa. O Ikigai não nasce de uma única grande missão. Ela nasce da soma de pequenas escolhas feitas com intenção, da dedicação ao que está diante de você, da alegria encontrada nas pequenas coisas, da coragem de parar de se comparar, da aceitação de quem você é. Ken Mogi escreve que o Ikigai não vem de um único sistema de valores. Ele surge da ressonância de inúmeras pequenas experiências que juntas fazem a vida valer a pena. Por isso ele afirma que na vida precisamos muito mais de evolução do que uma revolução, já que as mudanças profundas raramente acontecem de uma só vez. Elas são construídas aos poucos, quase sempre de forma silenciosa, fortalecendo aquilo que já existe dentro de nós. E talvez seja essa pergunta que este livro deixa. Não qual é o propósito da minha vida, mas o que eu estou fazendo hoje para fortalecer o meu pequeno motor. Porque quando a próxima tempestade chegar, e ela vai chegar, não será uma grande revelação que manterá você navegando. Serão os pequenos hábitos, os compromissos assumidos consigo mesmo, o cuidado com o seu trabalho, as pessoas que caminham ao seu lado,
as alegrias discretas do cotidiano. Tudo aquilo que dia após dia foi dando sentido à sua vida. Pare para pensar. Talvez o propósito nunca tenha sido um destino. Talvez ele sempre tenha sido a forma como escolhemos atravessar essa viagem. A palavra Ikigai não possui uma tradução perfeita. Ela representa aquilo que faz a vida valer a pena. É aquilo que faz você continuar caminhando mesmo quando a vida fica difícil. E talvez essa seja a maior beleza dessa filosofia. Ela não nos convida a esperar uma grande revelação, ela nos convida a construir uma vida com mais intenção, um dia de cada vez. Estamos finalizando o vídeo de hoje. Eu compartilhei as ideias que mais me marcaram no livro de Ken Mogi, Ikigai. Embora ele organize essa filosofia em 5 pilares: começar pequeno, libertar-se, harmonia e sustentabilidade, a alegria das pequenas coisas e estar no aqui e agora, eu acredito que todos esses pilares apontam para a mesma direção. O propósito não é algo extraordinário que encontramos no futuro, mas algo que cultivamos nas escolhas silenciosas do presente. E se existe uma reflexão que ficou comigo depois dessa leitura, é essa aqui. Uma vida com sentido não é aquela em que tudo acontece como planejamos, mas aquela em que encontramos razões para continuar, mesmo quando os planos mudam. Agora eu quero ouvir você. Qual foi a ideia desse livro que mais fez você repensar a forma como tem vivido sua carreira e sua vida? Se você é novo por aqui, eu sou Luca Aquella, especialista em comportamento, e esse foi mais um episódio de Além das Palavras. Aqui no canal você encontra vídeos sobre mentalidade, propósito e muito mais. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu apoio, sua curtida, comentário e lembre-se de se inscrever no canal. Sua participação faz toda a diferença porque ajuda a nossa comunidade a crescer. Dê uma conferida na descrição do vídeo os guias práticos de temas como comunicação, habilidades profissionais e vida plena. Você também vai encontrar o meu treinamento online Jornada da Permissão, que te ajuda a descobrir o seu caminho e definir passos importantes. Ficamos por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Até lá!